Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Medeiros Botafogo para a gente falar sobre o nosso glorioso por aqui no YouTube. Eu já peço para você se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, deixar o like no vídeo que é muito importante. Se você deixar o like, o YouTube divulga para outros irmãos de camisa botafoguenses. Se você ativar as notificações, toda vez que a gente soltar um vídeo por aqui, você vai receber aí no teu celular. Olha, Medeiros Botafogo soltou um novo vídeo, vai lá assistir. E aí você vai ficar atualizado sobre as informações do nosso glorioso. Dia 29 de julho, vamos falar de alguns assuntos importantes. Vamos falar mais uma vez de Danilo aqui, tá? Saiu uma matéria no dia de ontem falando sobre uma possível tensão entre o Danilo, o empresário, o Botafogo, que eles estavam num pé de guerra e tudo mais. Hoje o Botafogo fez questão, nos bastidores do Botafogo, de desconstruir essa narrativa. Pelo contrário, trouxe uma nova narrativa de que o Danilo é um ativo do Botafogo, que o Botafogo não quer desvalorizar esse ativo. Então, existe essa preocupação do Botafogo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Estamos somente na introdução aqui. A gente vai comentar sobre essa situação e também, obviamente, vamos comentar sobre a decisão na Justiça que deu vitória, né, ao Botafogo Associativo, deu vitória também para a GDA Luma. O desembargador Canabarro, Luiz Eduardo Canabarro, negou, na verdade, a liminar do John Textor para bloquear as ações, a venda das ações da SAF do Botafogo para a GDA. Né? O Textor se pronunciou através de nota oficial, né? A assessoria do Textor me procurou, inclusive, eu acabei de soltar isso no Instagram e também no Twitter, e a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto aqui. Primeiro roda a nossa vinheta aqui no Medeiros. É isso, voltando então para a gente falar sobre o nosso Botafogo. Vamos começar falando sobre o Danilo então, né? A situação do Danilo, ela vem tomando dia a dia algumas proporções que a gente precisa ficar ligado. A gente tem a situação do Luiz Henrique, que é um sonho da diretoria do Botafogo, né, do João Paulo Magalhães, de trazer o Luiz Henrique de volta, mas existe um fato que é o seguinte: o Botafogo não vai fazer isso a qualquer custo. A prioridade do Botafogo é resolver a recuperação judicial, né, que os credores ainda não aceitaram a proposta, né, estamos no passo a passo para a gente conseguir fazer com que a recuperação judicial caminhe da forma que tem que ser. A prioridade do Botafogo é, neste momento, resolver toda essa situação jurídica para que a GDA Luma possa oficialmente ser a nova gestora do Botafogo. A gente sabe que a GDA está tomando as decisões nos bastidores já há algum tempo, mas oficialmente, nota oficial, no site do Botafogo, nas redes sociais do Botafogo, oficialmente, a GDA Luma ainda não entrou. Não entrou por quê? Porque está rolando a briga na justiça e é o que a gente vai falar aqui também, um dos assuntos sobre toda essa briga que o John Textor ainda está fazendo muita força para que essa situação não aconteça. John Textor vem acumulando derrotas no judiciário, é bom que se diga isso. Hoje teve mais uma derrota, mas ele não está desistindo e na nota que ele encaminhou, ele diz que vai até Brasília, se for necessário, para tentar obter uma vitória. Pode ser que ele continue perdendo até o fim e tudo bem, mas a gente tem muita estrada ainda em relação a isso, muito caminho a percorrer. O John Textor não parece disposto a desistir dessa situação. Mas falando sobre o Danilo, como o Luiz Henrique é um sonho, né, do João Paulo Magalhães, e obviamente se o João Paulo Magalhães está querendo, ele está em conjunto ali com o Gabriel de Alba para poder viabilizar isso, né, um retorno do Luiz Henrique. A gente sabe que é muito difícil esse retorno acontecer com o Botafogo colocando grana nesse momento. O Botafogo não tem disponibilidade para poder pagar 35 milhões de euros, que é o valor mínimo que o Zenit pede para negociar o atacante. O que a gente sabe também é da vontade do Luiz Henrique de voltar para o futebol brasileiro. A esposa dele está grávida, está no início da gravidez. Então o que a gente sabe é que se ele não voltar nessa janela, na próxima janela de janeiro, ele vai voltar
porque ele quer ter o filho aqui no Brasil, né? Então, essa vontade do Luiz Henrique, obviamente, quando a gente conversa com pessoas próximas ao Luiz Henrique, ele fala sobre uma prioridade ao Botafogo, onde ele é ídolo, rei da América, mas ele não fecha portas também para outros clubes. Igual ele fez quando ele veio para o Botafogo. Ele não fechou portas para o Fluminense, na época. O Fluminense não conseguiu contratar o Luiz Henrique e ele veio para o Botafogo. Né? Então, dessa vez é a mesma coisa. Ele não vai fechar as portas para outros clubes e ele tem o interesse de voltar para o Brasil. Se o Botafogo tiver condições, o Botafogo vai pegar. Se o Botafogo não tiver condições, a gente vai acabar vendo o Luiz Henrique em outro clube aqui do Rio de Janeiro, né? E a gente sabe muito bem que o Flamengo tem interesse no Luiz Henrique, tá? O que a gente precisa torcer nesse momento ou agora nessa janela exista alguma situação em que caminhe para que o Botafogo consiga o Luiz Henrique através de uma troca com o Danilo, coisa que eu acho que está muito difícil de acontecer, e pela narrativa que ali nos bastidores do Botafogo a gente percebeu no dia de hoje, tentaram fazer o seguinte, olha, estão demonizando o Danilo, estão jogando a culpa em cima do Danilo em relação ao insucesso na negociação do Luiz Henrique. Não é assim, não podemos demonizar o Danilo, e etc. Essa foi a construção de narrativa que tentaram colocar no dia de hoje. O fato é que se o Danilo quisesse ir para a Rússia, essa negociação ia acontecer, isso é um fato. Eu concordo com essa visão. É claro que não podemos demonizar o Danilo por conta disso. Ele não quer ir para a Rússia já há bastante tempo. Beleza, não quer ir para a Rússia? Vai ficar no Botafogo então. O Botafogo não quis vender para o Palmeiras, não quis vender para o futebol brasileiro. Ele não quer ir para a Rússia, tudo certo, né? Um respeita o outro. Então vamos jogar bola. Se aparecer alguma proposta da Europa que seja boa para o clube, boa para o Botafogo e boa para o Danilo, né, de algum time europeu, a venda vai acontecer, o Botafogo vai colocar aí um dinheiro nos cofres com a venda de Danilo, tudo certo. Mas um respeitando o outro, e a gente também, de fato, não pode desvalorizar o nosso ativo, né? O Danilo é um ativo muito valioso do Botafogo. Isso é um fato. Isso aí eu concordo com quem está querendo implantar essa ideia, né? A gente não pode vir aqui agora e querer esculachar o Danilo porque a negociação não aconteceu. Se a negociação não aconteceu agora, nesses termos, se o Luiz Henrique continuar no Zenit nesta janela, o Botafogo precisa trabalhar para ver se ele consegue reunir condições de, em janeiro, ele tentar trazer o Luiz Henrique de volta. E aí é um objetivo, uma meta para os diretores do Botafogo, para o Gabriel de Alba. Tem como vocês trabalharem com o objetivo de chegar lá em janeiro e tentar trazer o Luiz Henrique? É viável? Dá para fazer isso ou não dá? Essa é a questão. O que me parece agora é que é totalmente inviável de trazer o Luiz Henrique nesse momento, botando grana. E a condição de trazer ele em uma troca com o Danilo não deve acontecer porque o Danilo não quer. E ponto. Acabou. O Danilo não quer, beleza. Se o Danilo mudar de ideia, aí tem chance de acontecer. E sem desvalorização do Danilo também. Sem desvalorizar ativo nenhum. É só uma questão de escolhas. O Botafogo escolheu não vender o Danilo para o futebol brasileiro e o Danilo não está escolhendo ir para a Rússia. Tudo certo. O contrato está ali para ser seguido. E o Danilo vai continuar jogando no Botafogo até aparecer, como eu já disse aqui, uma proposta boa para ambos os lados. Então é isso. Sou muito contra também essa demonização. Hoje me falaram essa palavra, né? Estão demonizando o Danilo. Não podemos fazer isso. Também sou muito contra. Não temos que fazer isso, né? Temos um valioso ativo que ajuda o time tecnicamente e pode ajudar o time também financeiramente quando ele for vendido. E tá tudo certo, tá bom? Então é isso, vamos acompanhando esse caso do Danilo e, obviamente, vamos acompanhar muito de perto esse caso do Luiz Henrique e torcer para que o Luiz Henrique, caso o Danilo não aceite ir para o Zenit mesmo, né, mantenha a palavra, vamos torcer para o Danilo ficar, para o Luiz Henrique ficar no Zenit mais alguns meses e torcer para que o Botafogo reúna condições em janeiro para poder trazer o jogador. Né? Tomara que o Botafogo consiga fazer isso. Ok?
É isso que eu tinha para falar sobre o Danilo. Vamos falar sobre o outro assunto, então? Né? A Justiça negou o pedido do John Textor de bloquear as ações da SAF do Botafogo. Tá? E o Botafogo Social, o Botafogo Associativo, entrou como parte interessada no processo. A decisão foi proferida pelo desembargador Luiz Eduardo Canabarro, notícia em primeira mão. Tá lá no Fogonete também, reproduziu, obrigado pelos créditos a galera do Fogonete. Notícia em primeira mão que eu soltei no Instagram e no Twitter, lá no Medeiros Botafogo, tá? Textor diz que tem a receber 150 milhões de reais da Eagle pela suposta venda das ações em 2022, quando era dono da empresa. Já o Botafogo Associativo argumenta que o ex-controlador recebeu sua parte em ações na época. O Textor perdeu nessa instância, né? Existe chance dele recorrer, e ele mesmo em nota diz que vai até Brasília se for necessário, vai até o fim para tentar ganhar o processo, mas o que a gente vem percebendo é que o Textor vem tendo seguidas derrotas, né? O John Textor vem, de fato, tentando fazer com que essa venda não aconteça, mas os pedidos deles não estão sendo aceitos. Esse pedido foi mais um, essa liminar foi negada pelo desembargador Luiz Eduardo Canabarro, tá bom? Então, caminho livre agora para o Botafogo Associativo fechar a venda oficialmente para a GDA Luma, né? O Associativo, neste momento, está com 51% das ações e a Eagle está com 49%. A ideia é que o Associativo repasse 41% para a GDA Luma e depois que resolver isso tudo na Justiça, os 49% da Eagle também vai para a GDA, totalizando 90% das ações. E o Associativo vai ficar com 10%, como de praxe, né? O Associativo geralmente fica com 10% das ações da SAF do Botafogo. É um assunto que ainda vai ter muito caminho a ser percorrido, tá? A gente já falou sobre isso aqui, mas enfim, a gente vai atualizando vocês aqui sempre quando tiver informações importantes sobre esse assunto. Beleza? Um abraço, se inscrevam no canal, até a próxima. Valeu!